Olá, colegas. Neste capítulo, vamos tratar do controle da administração pública. Conforme nós já falamos lá no primeiro capítulo, todo poder tende ao abuso, tende a se tornar absoluto, de forma que, conforme eu até citei, já teve governante que falou que depois de descobrir o poder, ele deixou de beber. Talvez o poder seja mais inebriante. Já teve gente que falou que o poder sem o abuso não tem graça. Os doutrinadores afirmam que seria o inferno, seria o absolutismo, seria o império do arbítrio, se nas mãos da mesma pessoa existissem o poder de elaborar as leis, de aplicá-las e de dirimir os conflitos existentes na aplicação dessa norma. Daí a teoria da separação dos poderes, né? O pessoal critica a nomenclatura, porque o poder é uno, mas você separa funções, cria órgãos especializados, não só com base na ideia de que a especialização faz com que a atividade seja exercida com mais eficiência. Você especializa certos servidores em certas atividades. Mas fundamentalmente porque um órgão vai poder controlar o outro, evitando o arbítrio, de forma a proteger os próprios direitos e garantias individuais. Lembra daquele exemplo? A Constituição diz que ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Se alguém abusa e prende determinada pessoa sem que haja ordem judicial e sem que haja flagrante delito, estando em tempo de paz, a Constituição traz uma garantia, que é a garantia do habeas corpus, para proteger essa garantia que protege a liberdade. Proteger essa garantia de que ninguém pode ser preso, salvo nessas hipóteses. Por isso que muitos chamam o habeas corpus, essas ações constitucionais todas, de sobregarantias, garantias das garantias. Muito bem, então vamos ter a possibilidade de ajuizar um habeas corpus para controlar um ato de um agente público que descumpriu o que consta na Constituição. Mas a gente aprende que não seria algo muito confiável para o administrado, para aquele cidadão que está preso, se esse habeas corpus fosse ser julgado pelo chefe do cara que o prendeu. O poder público, como falei algumas vezes, tem que ser honesto e parecer honesto, como a mulher de César. Então, se é dentro da mesma estrutura, pessoas que trabalham dentro da mesma sala, que tomam um café junto, às vezes saem juntos no fim de semana, é aquela pessoa que vai julgar o ato do outro, fica complicado. O delegado julgar o ato do agente da polícia, ou o superintendente, ou seja lá o secretário de segurança pública, ou o governador, pessoas da mesma estrutura. Aí não, você tem que criar órgão independente que não esteja dentro da mesma escala hierárquica para analisar o que o outro faz. Então a separação dos poderes foi criada e dentro dela, dentro do contexto da separação dos poderes, aparece a teoria dos freios e contrapesos, a teoria dos checks and balances, que analisamos, né, lá no primeiro capítulo. Então você que foi preso por um policial, ato do Poder Executivo, que as polícias estão vinculadas ao Poder Executivo, vai buscar sanar essa ilicitude acessando um outro poder, o judiciário, totalmente independente, que vai decidir se a prisão foi lícita ou não, de acordo com a consciência daquele julgador, a consciência do magistrado, e o que diz a Constituição Federal, sem qualquer vinculação hierárquica com o órgão controlado. Então vejam, a ideia de controles recíprocos é a ideia de proteger a própria Constituição e a sociedade. A Constituição traz os direitos e garantias individuais e para que eles sejam respeitados é necessário que um poder freie o exagero do outro, contrabalanceie a tendência arbítrio do outro. Então esse sistema de controles recíprocos que explicamos de maneira detalhada lá no primeiro capítulo com relação à teoria, vai ser agora detalhado de uma maneira até mais prática, se falando dos mecanismos de controle, principalmente da atividade administrativa. Sempre tendo em mente que na prática o que se defende é o cidadão, é o povo em geral. Seus direitos estariam em risco se não fosse possível que uma estrutura controlasse atos de outra, sem que esta primeira estrutura tenha uma vinculação hierárquica, algum grau de dependência dessa outra. Então, desde
a teoria da separação dos poderes, a ideia básica é proteger direitos e garantias individuais. Afinal de contas, toda a estrutura estatal existe com a finalidade da consecução do bem comum. É a finalidade precípua, última e até única do Estado. Claro que existem várias coisas que o Estado tem que fazer para atingir esse objetivo, mas, em primeiro lugar, a ideia é que, mesmo a separação, o objetivo é garantir esses direitos individuais, garantir o bem comum, com um poder controlando o outro, evitando abusos e arbítrios, né?